Aleluia. Sabe, queridos, hoje me botaram numa prova aí. Esse domingo, ele é um domingo atípico. A gente está vindo de um passeio, um tempo que o Senhor separou para nós. E por ser atípico também é um domingo de eleição, onde já colocamos pessoas nos seus cargos devidos. Talvez por isso a igreja esteja com um número reduzido, um pouco menor. Eu olho daqui e sinto falta de alguns. Não se faz presente. Mas a presença de Deus real no nosso meio, amém? Você sente a presença de Deus aqui? Sente a presença de Deus? Então, aonde há a presença de Deus, a comunhão, a cura, você crê nisso? Aleluia, a restauração, a renovo, aonde há a presença de Deus, as coisas não ficam da mesma forma que está. Sabe, queridos, eu estava lendo um Salmo 118, 24, que diz: esse é o dia que o Senhor fez para nós, por isso nos alegramos nele, amém? Não só esse dia, mas todos os dias o Senhor tem preparado para mim e para você. E de uma certa forma derramado bênçãos. E aos nossos olhos humanos, a gente só se impressiona quando é uma bênção muito grande, quando é algo assim muito, chamativo. Mas são bênçãos pequenininhas que Ele derrama sobre nós e a gente às vezes nem percebe. Mas todos os dias a misericórdia desse Senhor, ela nos alcança todos os dias. E hoje não é diferente, amém? Hoje não é diferente. Nós acordamos pela manhã, eu tiro por mim, passei numa expectativa tremenda todo esse dia, e nós estamos encerrando esse final de semana com bênçãos, sentindo a presença dEle, sentindo a presença do Senhor, presença que também alimenta, que sacia. Aleluia. Eu não sei, eu estou sentindo muito a presença desse Deus. Glória a Deus. Agora vamos para a Bíblia. Sentado mesmo como você está, abra aí a tua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 8, verso 1. Vamos ler ele todo, até o 11. Aleluia. Em nome de Jesus. Quem achar, diga achei. Achei na Bíblia. Então diz assim: e porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, o que vai dizer? Isso diziam eles, atentando para que tivesse o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que entre vós estiver sem pecados, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a se inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um, começando pelos mais velhos até o último, e ficaram ali só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, Jesus disse: mulher, onde estão aqueles acusadores?
Ninguém a condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Vai e não peques mais. Jesus, a própria graça. Vai e não peques mais. A Bíblia diz que Jesus, depois de descer ao monte, ele vai para o templo. Então ele passou a noite inteira no monte. Vamos imaginar que é uma escola bíblica dominical. Ele vai para o templo de manhã, ele vai ensinar. Olha só que tremendo. O maior dos professores, ele vai ensinar dele, do reino dele. E ali tinha alguns, ouvindo atentamente aquilo que ele vinha ensinar. E Jesus ensinava com maestria. O próprio Jesus, ele é a própria inteligência, não é verdade? E eu acredito que os demais, ele não perdia sequer uma vírgula daquilo que ele estava ensinando. E aí a gente pode pensar assim: poxa vida, esse povo era privilegiado, eles viveram, eles foram contemporâneos de Jesus, e estavam ali ouvindo o mestre. Não, tudo bem que eles viram o mestre, mas a palavra de Deus também diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Se Jesus não está aqui fisicamente, ele está espiritualmente, amém? E a palavra, essa aqui é a palavra dele. Eu vou pregar uma palavra, Jesus vai usar a minha boca, a minha voz, mas é ele, é a palavra dele. Então, todo o privilégio que aquele povo teve ali, nós também estamos tendo nesses dias. Glória a Deus. E ali Jesus ensinava, porque o ensinamento, ele te leva a um outro nível. O ensinamento, ele te leva a um nível de conhecimento. E o conhecimento nos tira da ignorância, né? O que é ignorância? Aquilo que você não sabe. O próprio Jesus, na boca de João, ele fala: conhecereis a verdade, porque ela te libertará. E entre tantas coisas, ela nos liberta também da ignorância. É a palavra de Deus. E a palavra diz que Jesus está ensinando. O ensinamento vai a um nível de fundamento. E a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento. Ou seja, a fé, ela não é uma cobertura, ela é um fundamento. E tudo aquilo que você planta num fundamento não esmorona, não acaba, porque está em cima de um fundamento, queridos. Porque os ímpios, eles vão atrás de dinheiro, eles vivem pelo dinheiro, mas a palavra diz que o justo vive pela fé. Amém? Por quê? Porque o dinheiro não te traz a fé, mas a fé te traz recursos, te dá dinheiro, te traz conexões. É por isso que o justo vive pela fé. Nós fazemos pela fé. Nós estamos aqui pela fé. Nós vivemos pela fé. Eu não sei você, eu sou totalmente dependente desse Deus. Se eu almoço, se eu janto, se eu me visto, eu sou dependente desse Deus. Vivemos pela fé. Aleluias. E é por isso que todas as vezes que Jesus ia curar alguém, ele falava assim: curar ou salvar, ele falava assim: a tua fé, vai em paz. A tua fé te curou, te salvou. Amém? Fé, firme fundamento daquilo que você não vê, que ainda nem existe. E a fé, ela é real. Por que você acha que às vezes um recebe e outro não? Um é mais ousado para fazer e outro não. Um toma posse daquilo e outro não. Porque a fé é a prova das coisas que você não vê. É a prova. Amém? Então, nessa noite, em nome de Jesus, que você possa se agarrar nesse ensinamento, na palavra dele, e entender que ele é poderoso, que ele está sob o controle de todas as coisas. Ele quer te abençoar, ele quer te curar, ele quer, sabe? É só você abraçar na fé. Você não pode ser crente carregando a fé de outro. Pode. Aleluia. Você não pode ser crente, esperar milagre na carona da fé de outro.
Eu quando vejo o William dar testemunho aqui, eu fico maravilhado. O William me contou esse testemunho. Eu estava aqui numa quarta-feira, eu vim trazer um pedreiro para fazer uma obra também pela fé. Vocês acreditam? Pela fé também. Aí o William, ali na porta, começou a me contar esse mistério aí porque o William ele tem 2 carros de trabalho, um ônibus e uma Topic. Ele precisava de um carrinho. Aí ele começou a me contar. Eu falei, William, pelo amor de Deus, que mistério é esse, rapaz? Eu fico muito feliz. Porque quando você tem fé, quando você acredita em Deus, as bênçãos, elas te acompanham. Tá? Ela vai atrás de você. Você não precisa ir atrás de bênção. Você não precisa ir atrás de profeta para Deus falar com você. O profeta vem até você. É só esperar. Tá? Não precisa ir lá está revelando, não. Se é para você, vai vir cá. É seu, não tem jeito. Amém? É só você crer. É só crer, queridos. Confia. Aleluia. E aí Jesus está ensinando e trouxeram essa mulher diante dele. Trouxeram a mulher pega em adultério. Aí agora observa aqui um grande erro. Esse erro vai falar da religiosidade. Vai falar, sabe? Porque eles trouxeram a mulher, mas não trouxeram o homem que estava com ela. Só a mulher? E cadê o cidadão? Essa é uma forma da religião, colocar o fraco ser exposto pelo forte. O forte não vai, mas sabe? Mas naquele dia ali aconteceu o quê? Estava ali a lei, mas também estava ali a graça. Porque a lei ela mata, mas a graça revivifica, ela dá vida. Aleluia. Aí trouxeram a mulher, relataram para Jesus. Pegaram ela no fraga. Se fosse no tempo de hoje, era foto, era vídeo, era YouTube, joga para cá, joga para lá, ia expor com força, né? Porque religioso faz isso. Aí falou, olha, essa mulher tem que ser apedrejada. Está na lei de Moisés. Aí eu acredito que Jesus olhou para ela assim e falou assim, olhou para os fariseus e falou assim, fica à vontade. Pode apedrejar. Vamos fazer uma coisa, vai apedrejar aquele que não tem pecado. Aquele que tiver pecado, atire a primeira pedra, né? E o único ali que não tinha, não tem, nunca vai ter, Jesus. Ele tinha toda a autoridade para fazer isso, mas ele estava ali quietinho, né? Mas quando eu peguei nesse texto, eu comecei a pensar, aquele que não tiver pecado, atira. Eu fico olhando, de repente eu, começar em você, que ninguém é perfeito, todo mundo. Quantas pedras já tiramos em alguém, assim, sabe? A gente julga, condena e dá o veredito e acabou. Não é verdade? A gente tem que pensar direitinho sobre isso. Você está vivendo na lei ainda? Você está vivendo a misericórdia de Deus? Sabe quando aquele grupinho, nessa igreja não tem não. Aquele grupinho que se ajuda para falar do pastor. Deus me revela quando fala. Para falar do pastor, para falar do irmão. Aquele grupinho que só critica, que só vê defeito, e fala daquilo ali. Ele está atacando pedra. Ele já condenou. Ele já deu veredito. Ele está atacando pedra. Às vezes é uma pessoa que está precisando ali de um apoio moral para prosseguir, para caminhar. Aí ele mata ele em nome de Jesus. Mata em nome de Jesus. Glória a Deus. Acontece isso, queridos. Aqui não, mas acontece isso. Então, aleluia. E aí o texto diz que eles jogaram as pedras no chão. Depois que Jesus falou, vai, atira se você não tiver pecado. Jogaram as pedras no chão. Mas espera aí, eles estavam dentro do templo com pedras? Não, porque templo não é o lugar onde você pisa. Templo é o lugar que você se torna, né? Por mais do que você está numa casa cheia, maior é Deus permitir que essa casa fique cheia do teu espírito. A gente precisa subir um nível, sabe? Pedir perdão, reconhecer as nossas falhas todo dia, porque nós somos tentados a fazer isso, a pecar,
a maldizer, a não ver nada bom, né? Raiz lá de Adão. A gente precisa esperar Jesus descer do monte todo dia e se assentar diante dele e aprender com ele. O próprio Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas como é que eu vou aprender com Jesus? Eu vou lá para o meu quarto, deixo a minha luz, acendo ela e vou ler a palavra dele, vou orar. A gente não pode ler Bíblia só no dia de culto, no domingo, na quinta e mais aí embaixo do... Não, a gente precisa se alimentar da palavra, porque a palavra diz que quanto mais a gente se achega a Jesus, mais ele se achega a nós. E aí nós vamos saber lidar com as dificuldades do irmão, fazem diferença. Vamos suportar um ao outro em amor e vamos prosseguir até a vinda dele. Amém? Então, quando terminou ali, eles jogaram as pedras no chão. Então, do lado de Jesus ficou a mulher. E eles ficaram do outro lado. O que eu digo? Eles estavam com pedra, então eles estavam pela lei. Agora a mulher já estava do lado de Jesus, ela já estava vivendo a graça de Jesus, né? Ai, meu Pai. Aleluia. Porque pela lei, queridos, ela entrou ali viva para sair morta, pela lei. Mas pela graça ela entrou ali morta para sair viva. Amém? Ela sai. Às vezes a gente entra numa igreja sem perspectiva nenhuma, às vezes cheio de problema, já pensando na segunda-feira, talvez com a família desarticulada, ou uma porta de emprego fechada, ou com problema de saúde. A gente vem para receber uma bênção. Eu não sei como você entrou aqui, mas se você tiver um pouquinho de fé assim, eu quero entender que se você entrou morto, vai sair vivo. Se você entrou com ferida aberta, vai sair fechada. Amém? Creia nisso em nome de Jesus. Você não veio só para um culto. Você não veio aqui para ver os meninos tocar, não sei, para conhecer. Não, você veio para cultuar esse Deus. Você esperou ele descer do monte, queridos, para ouvir a palavra dele. E a palavra dele cura. A palavra dele revivifica. A palavra dele restaura. Creia nisso em nome de Jesus. Você não está mais na lei, você está na graça. Você não veio para morrer, mas você veio para ter vida. Vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E a palavra diz que eles jogaram as pedras no chão e foram embora. E a palavra vai dizer que ficou Jesus só e aquela mulher. E olha só, lá naquela época da lei precisava ter mais duas testemunhas para definir o que fazer. Nem testemunha tinha mais, só estava Jesus e ela. Ele falou assim: aí, o pessoal que estava te condenando foi embora. Porque esse pessoal que condena às vezes tem que ir embora. É triste, tem que viver uma experiência. Esse pessoal que critica, que taca pedra, às vezes tem para voltar dando maior valor. E aí a palavra diz que não, ninguém me condenou, eu estou aqui, então vai embora, vai em paz, vai para casa e não peques mais. Essa foi a palavra de Jesus para aquela mulher. Aleluia. Aprenda uma coisa aí, queridos. Deus nessa noite Ele está liberando, está te liberando das prisões, das correntes, das condenações, porque até aqui a lei te trouxe, mas daqui para frente é a graça que nos conduz. Talvez não vivemos uma lei até agora, dente por dente, olho por olho, e aquela que fez comigo eu vou fazer com você também, me bateu, eu vou te bater também. Não. Aprenda a viver daqui para frente pela graça. Aprenda a viver daqui para frente no fruto do Espírito. Não se deixe controlar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o Senhor. Se 2 ou 3 reunirem para falar de um, sai do meio. Isso não é de Deus. Sabe, murmurar também, reclamar de tudo, atrasa a bênção. Atrasa a bênção. Porque a gente tem que se alegrar naquele pouquinho que o Senhor nos dá.
porque Ele vai nos colocar no muito. Mas se a gente começa a criticar aquele pouquinho que o Senhor tem nos dado, a gente não vai conhecer o muito de Deus. Murmuração atrasou a viagem do povo do Egito até Canaã. Aleluia. Falei de Moisés, Canaã, aquela coisa toda. Olha só que tremendo. Quando Moisés subiu no monte, ele foi lá para pegar a lei, as tábuas da lei. Você vai lá, lê isso, você vai entender. Quando ele subiu no monte, quando ele desceu com a tábua da lei, houve uma confusão. 3.000 homens morreram. Está lá. Quando ele desceu, eles tinham feito um carneiro, um bezerro de ouro, deu uma confusão. Sei que morreu 3.000 homens. Mas quando João, Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, sai do cenáculo depois de pregar, quase 3.000 homens nasceram. Já era graça. Entendeu? Na lei trouxe morte, na graça trouxe vida, lá em Atos dos Apóstolos. Mas olha que interessante, ó. O Senhor gosta de escrever. Ele escreveu no alto do monte as leis. Mais tarde ele escreve para Daniel na parede. Depois ele escreve no chão, Jesus Cristo. Então ele gosta de escrever de cima para baixo, no alto, na parede, no chão. Aleluia. Por quê? Porque o reino vem de cima para baixo. Você já viu chuva subindo da terra para o céu? Vai lá no Velho Testamento, você vai ver maná descer do céu, as cordonizes vindo do céu. Então é a graça que desce sobre mim e sobre a tua vida. Eu não sou digno, eu não sou, mas a graça me alcançou. Jesus, Romanos vai falar, todos pecaram, ninguém é digno, mas é pela graça que somos salvos. Isso não vem de mim, é dom de Deus, Paulo fala. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós servimos um Deus. Eu sei que a gente prega aqui, os meninos pregam, profetizam, é bênção isso, amo isso, mas eu preciso lembrar para vocês, que existe um Deus, um Jesus Cristo, que veio na terra, fez um modelo de homem aqui na terra, e não pecou. Paulo mais tarde vai falar assim, ó: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Queridos, é possível a gente ser um pouquinho melhor, e quando a gente é um pouquinho melhor, a bênção vem. Olhar com misericórdia, ajudar o próximo, se alegrar com ele. Já percebeu que às vezes a gente dá muito mais atenção àquele que está bem pior do que nós? Coitado do fulano que está precisando. Mas quando alguém cresce melhor, é dificilmente alguém se alegrar com aquele. Cresceu demais. A gente precisa chegar naquele modelo de varão perfeito que o Senhor quer. Buscar o Senhor, sabe? Se chegar a Ele, aprender a pedir perdão, entender que o Espírito Santo de Deus ainda está dentro de nós, fazendo gemidos inexprimíveis, porque Jesus, Ele quer salvar todos. Ele tem um lugar, uma morada preparada para mim, para vocês. Ele quer todos. Eu podia estar pregando aqui sobre um bem material, sobre, sabe, um salário melhor, mas, queridos, nós estamos aqui de passagem, sabe, a nossa origem é aqui, é o céu, entenda isso. A gente precisa pregar mais sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus. A gente precisa pregar mais, arrependa-se. Palavra de João, arrependa-se. Às vezes a gente vai levando assim, sabe, do automático. A gente vem para a igreja e às vezes a nossa mente está lá, está cá. Na primeira oportunidade a gente precisa se arrepender. Todo dia, o dia todo, e buscar a face desse Deus. Jesus falou comigo nessa palavra. Falei: Senhor, eu preciso ser melhor. Eu preciso, sabe, ser melhor todo dia, melhorar todo dia. Eu preciso, porque eu quero ir para o céu. Eu quero.
Só eu que quero? Só eu quero. Olha lá, a irmã quer ir para o céu. Tem mais alguém? Eu quero. Aleluia. Então, é isso. É cultuar. É adorar. É estar na presença dEle. É ser fiel a Ele. É ser muito mais crente lá fora do que aqui dentro. É dar testemunho. Sabe? Nós somos modernos, né? Mas a nossa essência é de crente, é de servo. Moderno, a igreja moderna, o tempo moderno. Mas nós continuamos crente, no tutano ali. Porque nós entendemos que os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele está nos olhando todo dia. E os ouvidos dele também estão ligados no que você fala. No que você... Não tem jeito. E até o que você pensa, esse Deus sabe. Ele é maravilhoso. E Ele está sob o controle de tudo, queridos. E aí quando você chega nessa intimidade, aí você pede: Pai, eu preciso tanto disso. Será possível? Possível é. Ele vai dar se quiser. Será, Senhor, o Senhor pode fazer isso por mim? Irmãos, Ele faz. Você já viu um pai negar alguma coisa ao filho, que esteja na vontade dele? Eu não vou dar para o meu netinho um carro, não tem como, né? Uma bicicleta grande e tal. Mas aquilo dentro da vida dele ali, é possível. E aí você vai pedindo a Deus. Você vai orando a Deus. Vai vivendo de fé em fé. Fé é fundamento, não é cobertura, é fé. Seja um pouquinho ousado, não sem juízo. Vai. Você vai ver as bênçãos de Jesus descer sobre a tua vida. Sabe, vai chegar um tempo que você não vai ficar ouvindo só testemunho. Você vai contar também. Você vai contar. Porque o mesmo Deus que quer liberar para o William, para mim, Ele quer liberar para você. Aleluia. A palavra diz que Jesus estava no monte orando. Ele desce para o templo. E é no templo. Jesus só vai falar com a gente no templo. Não, mas é bom estar no templo. Aí você vem para o templo. Tem um relacionamento com esse Jesus. Conversa com Ele e ouve o que Ele fala. Porque o seu deserto vai transformar em manancial. Você vai ver. Coisas lindas vai acontecer na tua vida. Você vai ver. Você experimenta alimentar e fazer gerar essa fé na tua vida. Eu não sei para quantos eu estou falando aqui, eu estou falando, tá? Para quem for, pega, em nome de Jesus. Amém? Pega. A gente não terminou o ano ainda. No final do ano a gente vai dar oportunidade aqui para testemunhos. Eu quero muito ouvir testemunho seu, tá? Eu quero muito ouvir. O que está te prendendo? Qual é a libertação que você precisa? Qual é a cura que você precisa? O que você tem precisado? Acredite, Ele é poderoso. Ele é fiel para te dar muito mais. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que você possa viver na graça. E olhar para o irmão ou para a irmã com o olhar de Jesus. Ouvir o irmão ou a irmã com o ouvido de Jesus. Sabe aquele irmão talvez que é difícil, a irmã é difícil. Mas o Senhor vai te usar para dar um abraço nele, para liberar uma palavra de bênção para a vida dele. Você vai ver o quanto isso vai fazer bem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.